Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de História. A gente vai falar um pouquinho sobre o Pacto Colonial. Durante o período colonial, que foi lá do século XV até o século XIX, diferentes atividades econômicas foram fontes de subsistência, ou seja, de manutenção da vida e enriquecimento aqui para os habitantes da colônia. Essa colônia era o Brasil, tá? E a metrópole era Portugal. Nesse período, Portugal era dono da gente, né? Tinha descoberto lá o Brasil. E grande parte da produção brasileira era enviada para a Europa. Então, era a maior fonte de riqueza da coroa portuguesa era aqui o Brasil. As colônias nesse período elas funcionavam como uma economia que era complementada à metrópole, né? Eram fontes de itens que eram inexistentes ou tinha baixa produtividade lá na Europa. Por exemplo, açúcar da cana e que tinha uma grande aceitação lá no mercado consumidor interno e também nas outras colônias. Então, a colônia tinha que fornecer produtos tropicais e matérias-primas para a metrópole. E essa ia abastecendo os territórios coloniais com produtos manufaturados, por exemplo, tecido, louça, armas e ferramentas de trabalho, além dos escravos. Os produtos manufaturados eram aqueles que eram produzidos com máquinas manuais, né? Então, esse fluxo de produtos proporcionava grandes lucros para os comerciantes e para a coroa portuguesa. Essa forma de organização das relações econômicas entre a colônia e a metrópole foi estabelecida a partir do que a gente chama de pacto colonial, né? Ou seja, foram criadas essas regras e impostas à colônia, né? Essas regras que iam dizer o modo de funcionamento da economia da época e as obrigações que a colônia tinha que ter com a metrópole. Ou seja, a colônia só podia manter relação comercial com a metrópole. Então, esse era monopólio comercial, né? Só a metrópole quer dizer qual era o preço da compra dos produtos e o preço da venda, né? Porque comprava baixinho e vendia lá, voltava um tecido. Você vendia o algodão barato e o tecido era o quê? Caríssimo quando voltava, né? Esperto esse povo de Portugal. Então, aqui a gente tem a figura, né? Tem aqui a metrópole, o monopólio e a colônia, né? Ou seja, só a metrópole dizia tudo que podia ser vendido e comprado lá pela colônia, tá? A colônia gerava matéria-prima para a metrópole e a metrópole voltava com o produto pronto e com os escravos. Riquezas coloniais, né? A economia colonial tinha um único intuito, que era satisfazer a metrópole e comprar de Portugal tudo que precisava para se desenvolver, né? Então, a primeira atividade econômica que teve no Brasil foi o pau-brasil, lembra? Então, começou uma derrubada fora de controle dessa árvore e ela ficou rara. Então, começou a introduzir a prática agrícola, algodão, tabaco, cana-de-açúcar e mineração. E aí começou o quê? A monocultura e o ciclo do açúcar. Monocultura é a exploração agrícola que a gente vai ter como base só um produto, nesse caso era a cana. E a gente sempre associa a monocultura com os latifundiários, né, que são os donos de grandes extensões de terra. Então, as propriedades da colônia viviam da prática da monocultura. E quando se voltava para o mercado externo, ia o quê? Utilizar mão de obra escrava para suprir essa demanda, ou seja, os escravos que trabalhavam lá nas fazendas. Essa mão de obra antes era dos índios, mas começou a ser trocada pelos negros africanos, porque os índios viram que não era para eles e começaram a se rebelar, né? Esses latifúndios realizavam a prática do plantio de cana-de-açúcar e podia ser chamada de latifúndio monocultor ou plantation, tá? Além das plantações, esses locais tinham instalações e equipamentos, que eram conhecidos como engenhos, que a gente vai ver também. Muitas famílias começaram a morar nesses engenhos para acompanhar de perto o processo de trabalho nos canaviais. E os escravos eram praticamente o 100% da mão de obra que existia. Então, o número de funcionários assalariados era bem baixinho. Então, os portugueses eles já conheciam a prática do plantio da cana-de-açúcar e foi o produto que foi escolhido para ser produzido aqui no Brasil. E era muito aceito na Europa, muito procurado pelos europeus. Os holandeses também decidiram investir aqui no país e começavam a instalar engenhos ao lado da produção de açúcar. Então, tinha a produção alimentícia, que era para o consumo local, que era verduras, legumes e grãos. E a produção de algodão e tabaco começou a se desenvolver junto com a pecuária, né? Que tinha gado de corte e os muares. O que seriam os muares? Os jumentos, os burros e as mulas para transportar as
das cargas, tá, pessoal? Vamos lá. Lá no século XVII começou a vinda dos colonos lá para o norte da colônia. Para o quê? Para investir nas drogas do sertão. O que seriam as drogas do sertão? Produtos vegetais que eram extraídos lá da floresta amazônica, que usava para tinturaria, para farmácia e para conservar alimento. Viu o quê? Cacau, gengibre, pimenta, cravo, noz moscada e baunilha. Isso é muito consumido na Europa como os temperos e conservantes de alimento, tá? Eles eram extraídos diretamente da floresta. A partir da metade do século XVII, o ciclo do açúcar no Brasil colonial começou a declinar, começou a descer, já que o país tinha fortes concorrentes, por exemplo, as Antilhas, né, que eram financiadas pelos holandeses, tá? E queria investir aqui, Portugal ficou barrando. Então, Portugal começou a buscar uma nova forma para explorar as riquezas da colônia. E lá no século XVIII começou a explorar diamante e ouro. E aí deu início ao ciclo econômico novo, que era o ciclo do ouro, tá? Então o açúcar deixou de ser o principal investimento brasileiro e os portugueses começaram a procurar uma nova forma de explorar aqui o Brasil. E foi aí que eles começaram a ver que lá em Minas tinha muito ouro. E também lá em Goiás também tinha muito ouro. Então, essa exploração foi muito boa para Portugal, que mudou a capital, que era Salvador, para o Rio, e aí ia ficar mais perto das minas. Eles também criaram as casas de fundição, né, que cobravam imposto altíssimo para quem ia extrair o ouro e deixava os mineiros irritadíssimos. Esse ciclo do ouro foi até o ano de 1785, porque a exploração e os impostos não estavam agradando a população. Então teve muita revolta, muito quebra-pau. Também, quando a gente fala na economia colonial, a gente não pode deixar de falar da escravidão, tá? Foram dois tipos de escravidão. A vermelha, que era dos índios, e a africana, que era dos negros, que foram trazidos da África. Quando Martim Afonso chegou no Brasil, em sua expedição, lá no ano de 1531, ele trouxe com ele essa prática da escravidão, tá? Eles usavam os escravos que eram vindos da África. Eles faziam todo o trabalho pesado e eram tratados como os animais. Eu nem gosto de falar muito dessa época, gente, porque eu acho inadmissível a gente pensar que pessoas são inferiores à outra por causa do seu tom de pele, da sua classe social. E naquela época as pessoas pensavam assim e tratavam as pessoas como animais, ou pior do que os animais, na verdade. Os índios foram tratados dessa forma, mas eles conheciam o território, então eles fugiam. Trabalhavam na agricultura e na parte de cana-de-açúcar e na mineração. E por causa dos escravos, o Brasil começou a crescer. Agora você imagina, o pessoal vinha lá da África, caía aqui no Brasil, não falavam a mesma língua. E outra coisa, cada uma era de um lugar diferente da África. A África é imensa, ninguém fala a mesma língua lá também. Então, ninguém conhecia ninguém também. Então, imagine você vir para um lugar que você não conhece, com a língua que você não conhece, com um monte de gente que você também não conhece, e às vezes eram até de tribos inimigas. Já pensou isso, gente? Então era muito ruim, e ainda ser tratado como um bicho, pior do que um bicho, sem condições de trabalho, dormia no chão, não comia direito. Então foi um período muito triste, muito feio da nossa história, e que, se Deus quiser, não vai se repetir em lugar nenhum, tá? Então, os escravos eram maltratados, eram chicoteados, mas mesmo assim lutavam pela sua liberdade, tá? E essa luta levou a formar os quilombos, que eram abrigos que eram feitos para as pessoas que fugiam, tá? A escravidão durou até o ano de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e aboliu a escravidão no Brasil. Agora todo mundo era livre, né? Escravo era livre. Beleza, era livre. Mas aí não tinha dinheiro, não tinha onde morar, tinha o preconceito da sociedade, e aí? O jeito era voltar para a fazenda, né? Muito triste, pessoal. Vamos falar agora do engenho, né? Que é o conjunto da grande propriedade rural açucareira. Que era o quê? As casas, a casa grande, né? A senzala, que é onde ficavam os escravos, as plantações, a moenda e as roças, né? Que é a senzala. A organização da produção e o engenho era dada da seguinte maneira: os trabalhadores se concentravam no mesmo espaço, sob o comando do proprietário, e eles não possuíam os instrumentos de trabalho nem a matéria-prima. Tudo era fornecido pelo proprietário.
Em troca da execução dessas tarefas, pagava um salário ali aos trabalhadores livres, não aos escravos, tá? O senhor de engenho era o proprietário absoluto, tinha grande poder, porque ele era o chefe da família. O senhor dos escravos era responsável pela produção e era o único capaz de garantir os meios de sobrevivência dos homens livres, né? Ou seja, era o cara lá. E também era ele que muitas vezes fornecia o dinheiro para manter a igreja, para manter o médico e outros serviços que eram necessários para a comunidade. Então, para garantir que todos esses bens permanecessem, todo o filho mais velho, né, recebia a herança, só ele. Os demais membros da família, os agregados e os escravos se submeteriam a ele. Então, essa forma de organização familiar era o complexo de relações e todo mundo dependia do patriarca, né, que era o pai ou chefe da família. E isso deu origem ao patriarcalismo. E as regras, né, do patriarcalismo não foi a única forma encontrada para a gente resolver os problemas sociais no Brasil, né? Muitos grupos começaram a se organizar para tentar romper esse mecanismo e ter mudanças e conquistar direitos. E até hoje ainda estamos lutando para conquistar direitos, né, pessoal? Então aqui a gente tem uma figura que mostra que lá no topo da pirâmide tinha o senhor do engenho, e embaixo os homens livres e os escravos na base da pirâmide, tá, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham parado para refletir um pouquinho sobre as marcas que o Brasil carrega aí até hoje por conta da escravidão. E não esqueçam de responder às atividades, pessoal. Até a próxima aula.